Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema, assunto ou aquilo que você quer saber. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de alguma coisa, está curioso? Pô, Orlando, eu queria ampliar meu conhecimento. Mande aqui para a nossa produção, através do seu e-mail. Será um grande prazer a nossa equipe e eu, pessoalmente, me empenhar para colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. Hoje nós vamos ter um programa muito diferente. Vamos tratar de esporte, vamos tratar de um assunto que, infelizmente, às vezes assola em muitas pessoas. Tragédias, fruto de violência. Eu tenho o prazer de receber o halterofilista Rogério Huck. Huck, eu te chamo de Rogério ou de Huck? Tanto faz. O que as pessoas te chamam? Normalmente os amigos me chamam de Huck. Huck. Eu não Sim. preciso nem falar o porquê do Huck, né? O Huck é um personagem das histórias de quadrinho, virou filme, virou desenho e, com todo respeito, também é símbolo do meu Palmeiras, tá certo? E que é um sujeito muito forte. Você tem aí um físico extremamente forte, típico de um halterofilista, é isso? É isso mesmo. O que eu defino um halterofilista? Vamos começar por aí, vai? Então vamos lá. O halterofilismo, na realidade, ele é uma nomenclatura um pouco mais antiga, né, que deu início a tudo que envolve o trabalho com pesos. Então, hoje, o halterofilismo ele é subdividido entre levantamentos básicos, que é o levantamento de peso, os levantamentos olímpicos, e o fisiculturismo, que essa é a minha linha de trabalho. A linha de trabalho do fisiculturismo, ela difere do levantamento de peso, no sentido de que o trabalho todo é feito com pesos, como é feito o levantamento de peso. Mas a questão do fisiculturismo é justamente o que o nome diz, é a escultura definir do o corpo. Exatamente. O halterofilista realmente, como é olímpico, a potência em quem levanta mais peso e tal. Isso é o levantador básico. Isso. O fisiculturista e o fisiculturismo é aquele que trata das definições e a beleza do corpo. Exatamente. Tem medidas mínimas? Vamos lá. Na realidade, existem categorias, né? Isso. Então, hoje, no fisiculturismo, é um pouco diferente até do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás, a gente falava sobre fisiculturismo e já te vinha na cabeça o Lou Ferrigno, que é aquele cara que fazia o Hulk na década de 70 e 80, né? E você pensa no Arnold Schwarzenegger, então são caras enormes, né? Hoje, o fisiculturismo ele tem algumas subdivisões que aproximaram muito o público do fisiculturismo. Hoje, por exemplo, a gente tem aí uma categoria que chama Men's Physique, né? O Men's Physique é uma categoria, é uma subdivisão do fisiculturismo, onde os atletas não são tão gigantescos quanto os atletas propriamente do fisiculturismo. No Men's Physique são outras validações, a beleza estética, né, ela é muito mais acentuada. No fisiculturismo o volume é bem importante também. Do que se trata o fisiculturismo? Volume muscular, que é aquilo que a gente vê. Que é o que você tem aí, né? O tamanho todo, exatamente. Ele está sendo o volume. humilde, mas o sujeito carrega. Ele sentado é do meu tamanho em pé. Deixa eu perguntar até para quem está nos assistindo. Vocês viram que eu fiz questão de começar o programa como tem que ser, porque ele é uma pessoa profundamente normal. Você que está nos assistindo deve estar perguntando, Orlando, mas aí no estúdio eu nunca te vi entrevistando de ninguém com óculos escuro. Vocês lembram que eu falei que além de falar de esporte, nós íamos também ter aqui, nesta entrevista de hoje, um assunto, uma tragédia que fere muitas pessoas, traumatiza muitas famílias, e o Rogério, o Huck, também foi uma das vítimas. O uso do óculos escuro, porque aos 28 anos de idade, ele foi vítima de um assalto em um disparo de arma de fogo, atingiu a região aqui bem ao lado, né, da têmpora. A têmpora, isso. E o Rogério, infelizmente, né, uma triste tragédia, perdeu a visão completamente das duas vistas. É verdade. E você que começou vendo o programa não tinha a menor ideia de que ele poderia ser um deficiente visual. É óbvio que nós perguntamos antes a ele e aqui, por que eu estou falando isso?
porque ele poderia ser um que teria desanimado da vida, desistido do que fazia. Ele já estava no mundo dos esportes à época, já era professor e já era dono de academia, que ele continua sendo até hoje. Até hoje. Pelo contrário, ao mesmo lado que teve a tragédia, veio toda a disposição de virar a página. E hoje é competidor profissional. Inclusive, foi campeão paulista de halterofilismo. É isso, Rogério? De fisiculturismo. Fisiculturismo. Sim, é Que verdade. ano que você foi campeão? O ano passado 2015. Foi o meu segundo ano em competições. O primeiro ano é aquela coisa de você chegar e conhecer. Então, o primeiro ano foi um pouco difícil. Mas o ano passado eu já estava um pouco mais solto no palco e venho participando de competições, Orlando, entre pessoas normais e junto do parafisiculturismo, que é a versão para deficientes, né? Você compete nas duas categorias. Eu gosto de participar das duas. Assim, é justamente a minha ideia quando eu passei a competir, porque até então era só professor de musculação, sempre tive assim, essa vontade de ser grande e tal, sempre estive bem grande, mas assim, para o fisiculturismo tem que ser um pouco diferente, é um pouco mais, vai além do tamanho, né? Só para ter uma ideia, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80. E aí, como que dá as definições por categoria? Eu não entendo muito disso. Tem que tanto de braço, tanto de perna, como Existem federações que diferenciam por altura ou por peso. E tem por idade também, que também é importante. Eu, aos 45 anos de idade, eu participo da categoria Master, acima de 40 anos, né? Abaixo de 40 anos vem a categoria Sênior, né? Você está abaixo de 40? Eu sou acima de 40. Você está com 45 então anos de idade. Você vai de 40 a 50, é isso? De 40 a 50, que é a Master 1. A de 50 a 60 é a Master 2. E de 60 50 a em diante, 60 tem atletas? Tem atletas de 50 a 60. Inclusive tem um atleta, o Chicão Cerniciuk, que tem 64 anos de idade, que além de ser um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, é um atleta fantástico. E tira uma dúvida, até porque a gente tem aqui o compromisso. É óbvio que você teve todo um processo de adaptação. Hoje você aplica as aulas nos seus alunos lá, normalmente mesmo com a dificuldade que surgiu da deficiência visual? Quando surgiu essa dificuldade para mim, eu tive as opções que todos têm, de se encostar parar e ver a vida passar. Eu falei, isso não é para mim, não posso. Não consigo me ver encostado, não vou deixar de fazer o que eu sei fazer, sei que eu faço muito bem e com o maior carinho do mundo. Então eu não podia largar a minha academia jamais, virar as costas e simplesmente abandonar a vida que eu queria para mim. Então eu tive que fazer eu passei por um processo de adaptação que, na realidade, é um processo em que não existe uma escola que vai te ensinar a fazer isso. O que me trouxe foi o meu próprio conhecimento, aquilo que eu já tinha de conhecimento, aquilo que eu já aplicava, eu tive que aprender a fazê-lo sem ver, aprender a usar as mãos para fazer aquilo que eu fazia, muitas vezes, simplesmente com os olhos. É uma dúvida, Rogério. Você, antes do problema do acidente, que levou você a perder a visão dos dois olhos, o fisiculturista, o atleta, o halterofilista, Sim. Ele é natural, ele faz isso para o bem-estar e também pela vaidade de ver um corpo definido, bonito. Você, infelizmente, perdeu este sentido, você não pode mais ver o seu corpo. Sim. Como você percebe as melhoras? É um negócio muito... Isso que você fala é a pergunta que todos... Porque, eu já fiz academia, hoje eu faço, mas não para ser halterofilista nem fisiculturista, para tentar manter a forma e a saúde, né? Sim. E tenho feito pouco, por sinal, porque o tempo está pouco, mas eu preciso achar espaço na vida. Hoje, como você se avalia? E você é competidor? Lá. Então, a nível de competição, não basta simplesmente o volume. Né? É a definição, né? Sim, existem mais duas coisas. Uma delas é a definição, que é a qualidade, é o quanto você consegue enxergar daquele músculo sem gordura em cima. Quer dizer, tem que estar o músculo, quanto menos gordura você tiver no corpo, maior a definição, maior a visualização dos grupos musculares, das
separações entre os grupos, e isso é muito importante. E a simetria, o que significa igualdade entre os volumes de perna, braço, costas, peito, panturrilhas, antebraços, a simetria, a igualdade do crescimento de todas as partes, a definição e o volume muscular são os três principais fatores de pontuação para fisiculturismo. Eu tenho que me avaliar, eu tenho que perceber. Isso hoje é um pouco diferente, sim. Eu tenho que me valer do meu toque, eu tenho que me valer do meu conhecimento que eu obtive anteriormente, eu tenho que saber o quanto as minhas falhas e as minhas qualidades em cima do palco e fora dele. Um exemplo simples, eu tenho alguma dificuldade em ganho de volume de perna. Então, é a região que eu tenho que treinar com mais disposição, mais vezes. É aquele treino que eu não posso falhar de jeito nenhum, que tem que ser um treino muito bem distribuído, que são vários músculos na perna, né? A gente olhando, principalmente quando você está em fase de competição, né, que os músculos ficam bem definidos, então você vê que são muitos músculos e os grupos subdivididos têm que ser treinados, o treinamento tem que ser muito bem elaborado e isso não pode falhar. E o resto, ombro, peito, costas, assim, eu sempre tive uma igualdade, uma simetria próxima. De quando você perdeu a visão, você Sim. tinha 28 anos, você 28. tem 45. Fazem Sim. 17 anos que você não vê mais o próprio corpo. Exatamente. Quanto você mudou de peso de lá para cá? Porque, na verdade, você ganhou só músculo, né? Quem é atleta não ganha peso, ganha músculo. Pois é, assim, o fisiculturismo ele tem fases, né? Tem aquela fase em que você está ganhando volume muscular, então você não se preocupa tanto com a definição. Esse é o momento que eu estou agora, né? A gente chama isso de bulk. No bulk, você está ganhando volume, então a qualidade, a definição muscular fica um pouco fora naquele momento. Podemos chamar que você está ganhando volume? Nesse momento estou ganhando volume. Tá, você vê que eu já estou aprendendo, eu já estou me sintonizando aqui. Existe uma fase que a gente chama de pré-contest, que é onde você já começa a não dar tanto valor ao ganho de volume muscular, mas sim à definição, né? Então, nesse momento, a sua dieta é muito mais acirrada, né? Uma dieta muito mais difícil de fazer, que você se priva de alimentos saborosos. Normalmente, os alimentos que a gente usa na dieta não são os mais saborosos, muita proteína, carne, né? Carne vermelha, carne de frango, a carne de peixe, todo tipo de carne é importante, é proteína, e essa proteína, normalmente, ela é muito gostosa, assim, você vai a um churrasco, é uma delícia. Se você for em 2 churrascos no mesmo dia, já não é tão gostoso. Se você for um final de semana inteirinho, sábado e domingo, em churrasco, na segunda-feira você não aguenta mais ver carne. E a gente tem que comer bastante carne. Rogério, eu vou te pedir licença, porém antes eu quero aqui, para você que está nos acompanhando, o Rogério tem a academia dele, que ele é o proprietário e professor, na Avenida Álvaro Guimarães, 127, em São Bernardo do Campo. Está aparecendo aí no seu televisor o telefone. Você que quer mudar de vida e ao mesmo tempo ganhar aí boas curvas, né, no seu corpo, a vaidade nunca teve tão em alta, além de tudo cuidar da própria saúde, fica aí a nossa sugestão. Só para fechar esse primeiro bloco, sim, você tem um grande amigo, que aliás foi quem sugeriu a sua vinda aqui ao programa, que é o Afonso Torres. Sim. Ele tem praticamente 1/3 do seu corpo. Quantos anos ele precisaria para chegar perto da sua estatura física, Hulk? É difícil de você prever isso. Isso depende muito de alguns fatores que giram em torno da vida da pessoa. O tempo que ele tem disponível para estar dentro de uma academia, né? A disposição dele dentro da academia, a genética dele. Existe um professor, ele escreveu alguns livros, o Valdemar Guimarães Neto, gosto muito dele, e o Valdemar sempre dizia, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, mas dá para transformar ele num lagarto bonito. Então, mais ou menos por aí. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você continua com a gente nessa entrevista aqui bacana, interessante, com o Rogério Hulk. Continue com a gente no Personalidade Mais.
Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe no dia de hoje Rogério Huck. Pela própria estatura física, já falo porquê do Huck. Na verdade é Rogério José Rena, mas é conhecido como Rogério Huck. Ele que aqui no primeiro bloco já nos trouxe bastante informações e principalmente, uma disposição de vida invejável. Aos 28 anos, vítima de um assalto, acabou por um disparo de arma de fogo na região da têmpora, perdendo a visão dos dois olhos em 100%. Diferente de muitos que desanimam, abaixam a cabeça, buscou aí nesta triste tragédia com a sua própria vida, buscar energia e deu a volta por cima. É halterofilista, fisiculturista, já foi campeão paulista em 2015. E por que você não disputou o Mundial? Pois é, eu fui campeão paulista em 3 federações, Títulos unificados. Na realidade, não se unifica porque essas federações vêm de lugares diferentes, Uma é europeia, outra é americana, Assim, lógico. Mas você poderia disputar o Mundial? Eu, inclusive, fui campeão brasileiro também em parafisiculturismo, Eu fui campeão paulista parafisiculturista e fisiculturista normal também. E fui campeão brasileiro para fisiculturista. No Campeonato Brasileiro me classifiquei para o Mundial e infelizmente não pude estar presente porque realmente foi na Tailândia. A viagem era caríssima, não estava ao meu alcance, então infelizmente fiquei fora daquele Mundial. Faltou um patrocinador, Faltou um patrocínio, exatamente. A vida do atleta no Brasil, via de regra, é muito difícil, diferente de outros países em que efetivamente incentivam e apoiam. Aqui você tem que buscar 100% identidade própria. Verdade. O que falha nesse aspecto, Rogério? Você que tinha toda a oportunidade de poder representar o nosso país num campeonato mundial, dando um exemplo de vida, porque além da dedicação que tem com o próprio corpo, esta história de superação, Porque você perdeu a visão aos 28 anos, buscou energia, superou, deu a volta por cima. Por que o país é tão ruim, tão cruel com atletas como você? Infelizmente, a gente tem esse problema, O ano passado, quando eu fui campeão brasileiro, me deu a chance de fazer a solicitação da Bolsa Atleta. Porque existem a Bolsa Atleta de nível nacional e de nível internacional. Para que eu pudesse ter a Bolsa Atleta de nível internacional, primeiro eu teria que ser campeão brasileiro. Mas quando eu fui campeão brasileiro, já não havia mais tempo hábil para fazer o pedido da Bolsa Atleta. Então, quando eu fiz o pedido, já era tarde. Então, assim, faltou um pouquinho de estruturação dos bastidores entre o governo e entre as federações, para que isso pudesse ter acontecido. Porque não só eu, vários atletas perderam a oportunidade de ter uma Bolsa Atleta, perderam a oportunidade de estar participando do Mundial e de outras competições de nível internacional, justamente por causa dessa falta de estrutura no sentido de ser bem assessorado, Você veja que quando eu fui procurar a Bolsa Atleta, as informações que me chegaram foram muito divergentes, Aqui e ali você ouvia coisas diferentes. No final das contas, eu tive que solicitar exames, que eu já tinha exames prontos de um outro órgão, do INSS, Os mesmos exames não valiam para o SUS. Então eu teria que refazer todos os exames pelo SUS, exames que eu já tinha pelo INSS, e no final das contas essa falta de cronologia, causou essa perda da Bolsa Atleta que, como eu te falei... Pretende disputar novamente? Esse ano eu quero competir, mas justamente como a Bolsa Atleta foi requisitada o ano passado e não houve o tempo hábil, então eu estou sem Bolsa Atleta esse ano. Então, nesse ano, eu estou buscando um patrocínio, eu estou procurando pessoas que possam, de repente, assumir esse compromisso. E associar sua marca a um atleta de sucesso, poxa. Pois é, sim, é um atleta que vem se destacando, sim, realmente. É um vencedor na vida e na trajetória esportista também. Graças a Deus. Então, você que está nos assistindo aqui, um bom investimento. Eu sei que o país está num momento difícil, as empresas também estão passando por momentos difíceis, mas se tiver interesse, está aparecendo os contatos aí do Rogério Huck
no seu monitor, pode entrar em contato aqui com a nossa produção. Ele também tem perfil no Facebook, tem Instagram também? Tem Instagram também. Facebook, Instagram, você não vai deixar de ajudá-lo se quiser, né? Não é o contato que vai impedir. Acho que aqueles que podem, quiserem investir em uma boa causa, não apenas para acreditar no atleta, mas acima de tudo na superação. Eu vou entrar num ponto, o país esse ano terá Olimpíadas, né? É verdade. Um momento importante para o país. Espero que seja melhor do que foi a Copa do Mundo, né? Nós tínhamos uma grande expectativa, Pois é. A nossa seleção decepcionou a todos nós, É mas verdade. tivemos uma boa Copa do Mundo, apesar que o futebol também está igual política, está profundamente envolvido em escândalo, né? Problemas atrás de problemas. Momento. Você está otimista em relação às Olimpíadas desse ano? Eu estou otimista em relação aos vários aspectos das Olimpíadas, porque assim, vai além de simplesmente a participação do Brasil e dos atletas. A gente está recebendo, né, no Brasil atletas de outros países e se tudo for feito como tem que ser feito, como a gente acredita que o Brasil possa fazer, porque somos um país grande, com uma estrutura muito boa, que poderia estar aí atuando entre os países de primeiro mundo, se pudermos fazer do jeito que realmente a gente acredita que o Brasil pode fazer, vai ser muito bonita. E, inclusive, o fisiculturismo esse ano, ele passa a ser esporte olímpico. Eu não sei se vai ser apresentado já no Brasil. Para a próxima Olimpíada ou se Sim, valerá para esta? Isso, exatamente. Tá. Então eu sei que num primeiro ano ele é apresentado e na próxima Olimpíada ele já passa a valer como esporte. Então o fisiculturismo também passa a valer como esporte olímpico e isso enaltece muito o fisiculturismo. Rogério, quantas horas um atleta de fisiculturismo precisa dedicar por dia para manter a boa forma, para poder ser competitivo? Porque as pessoas acham que é ir lá fazer 1 hora de academia, não é, vai muito além disso. Pois é, como eu te falei, existem várias fases do treinamento de um atleta de fisiculturismo. Numa fase como essa que eu estou agora, o treinamento se torna um pouco mais longo, até porque é um treinamento que tem que ser bem direcionado. Quantas horas por Né? dia? Eu permaneço na pista, né, entre os ferros lá, por volta de 2 horas por dia. Né? Quando Vocês associam exercício aeróbico também ou não? Só... Alguns atletas, sim. Eu já prefiro não associar o exercício aeróbico, porque isso é o meu caso, tá bom? No meu caso, eu tenho uma tendência gravíssima de perder volume muscular quando eu me utilizo Você vai muito deixar um do aeróbico. monte de gente com inveja, hein? Tem gente que passa a hora na esteira, tentando, no estar em várias Então atividades. eu vou dar uma dica para essas pessoas. A alimentação é imprescindível. Não adianta você consumir 2.000 calorias e gastar 1.000 na esteira. A esteira por si só, o exercício aeróbico, ele é importante, mas a alimentação vai além de... A minha dieta, ela é o suficiente para que eu consiga obter a definição muscular que eu preciso para estar em cima do palco. Então eu não preciso estar fazendo um aeróbico, a não ser que, por algum motivo, alguma falha de dieta, eu tenha que me usar desse outro valor. Mas normalmente a dieta para mim é mais do que suficiente, até se eu apertar demais a dieta, para perder até volume muscular. Então tem que ser muito cuidadoso, porque a dieta é o que manda. Não adianta nada ficar em cima da esteira horas, né, e se alimentando Não adianta. mal. Rogério, aqui em São Paulo está sendo construído, aliás, está em processo de finalização, o maior centro paralímpico brasileiro, possivelmente que já chegou ao teu conhecimento. Sim. Infelizmente, você não pode ter as imagens que a gente tem de uma arquitetura, eu não vi por dentro, mas vi por fora, maravilhosa. Você considera qual o nível de avanço isso para o Brasil e para o estado de São Paulo? Bom, a primeira coisa a se relevar disso tudo é a gente lembrar que na última Para-Olimpíada o Brasil se destacou. Né? Os para-atletas brasileiros, realmente, eles vêm ganhando uma conotação de nível internacional e vêm se apresentando muito bem, né? Colocando recordes, aparecendo. Então o Brasil merece. Realmente o atleta paralímpico, o atleta deficiente nesse país aqui tem feito por Aliás, merecer, sim. tem nos honrado muito mais do que os atletas
comuns, né? E na realidade eu acho que nem é tanto a falta de esforço dos atletas comuns. Na realidade, essa coisa da superação no para-atleta, né, no meu caso, eu posso falar por mim sim, né, a superação ela te leva a um outro patamar. Né, você poder mostrar para as pessoas, e é isso que eu quero levar para cima dos palcos do fisiculturismo, justamente isso, se eu posso, com todas as dificuldades pelas quais eu passo, os outros podem sim, não, eles podem, eu sei que eles podem, mas eu tenho certeza absoluta que se houver um apoio das empresas, um apoio do Estado para esses atletas, não só o para-atleta, como um atleta, né, que a gente tem, todos eles têm condições de serem campeões mundiais e trazerem recordes para o país. Tenho certeza disso. Mas em relação a essa construção nova aí que a gente está recebendo... Ali no próximo do Centro de Exposição Imigrantes, né? Entrada da Imigrantes, muito bonito. Não tenha dúvida nenhuma que o para-atleta brasileiro merece. Muito bom. Rogério, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, meu muito obrigado. E eu aqui agradeço. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.